Nosso estudo de hoje está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Emmanuel comenta na lição 175 do livro Caminho, Verdade e Vida, Cooperação. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde a ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que por sua vez fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la, e entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, por meio do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Essa cooperação que o Emmanuel fala aqui para a gente hoje, uma coisa maravilhosa. Porque o que acontece hoje é muito comum a gente encontrar como recomendação, logo inicial, nos seios religiosos. No nosso, por exemplo, o pessoal recomenda que se faça culto no lar. O que é o culto no lar? O culto no lar, eles recomendam que a gente discipline um horário e um dia da semana. E que esse horário e esse dia da semana pode ser escolhido de acordo com a necessidade, com a conveniência de cada um. Então, eu conheço pessoas que fazem culto no lar toda segunda-feira, 8 horas da manhã. Conheço pessoas que fazem culto no lar toda quinta-feira, 7 horas da noite. Tem gente que só faz sábado à noite. Quer dizer, o horário quem vai escolher é aquela família. E aí o culto no lar é um convite para que todos se sentem na mesa, durante um períodozinho de, no máximo, 30 minutos, às vezes até menos, 20 minutos, e que se escolha um texto, faça uma leitura daquele texto, faça uma oração todo mundo junto, e dali eles se permitam, durante um tempinho só, interpretar o texto que foi lido. O que você interpretou? E aí, por que eles falam para que discipline esse horário? Porque os espíritos assumem o compromisso com a gente de estar naquele horário. A gente um dia, quando a gente chegar lá do outro lado da vida, a gente vai ver que todos eles têm vários afazeres também. Eles não param de trabalhar em momento nenhum. Mas eles estão se comprometendo naquele horário a estar com a gente. E quando a gente estuda sozinho em casa, é uma coisa. Você está estudando aqui, eu estou sozinho, mas estou aqui com o meu anjo da guarda, ou então estou com alguns espíritos familiares do meu lado também. Quando eu estudo na casa espírita, por exemplo, ou na igreja, numa instituição religiosa, eu já estou acompanhado não só do meu anjo da guarda, de alguns espíritos familiares, mas também daqueles que são dirigentes do trabalho também. Então a intuição, o raciocínio, a reflexão em cima do texto que vai ser lido, vai ter uma conotação diferente. Quando eu faço isso, durante o culto no lar, quando ele já está disciplinado, eu estou também contando com a ajuda super carinhosa, essa cooperação desses espíritos que vêm
para poder estar esclarecendo através da intuição o que a gente está lendo. O texto que é comentado aqui hoje é parte de um versículo bíblico em que Emmanuel faz questão de explicar aqui, né, que Filipe estava vindo a pé, encontrou com uma pessoa que era um funcionário da época, da rainha dos etíopes, era um mordomo, e que ele estava tentando interpretar o evangelho e não estava conseguindo, e contou com essa ajuda aí do Filipe. Isso vai acontecer o tempo todo, e muitas das vezes, por curiosidade, muitas das vezes em momentos que a gente nem espera, como por exemplo, essa semana agora eu tive um momento desse, de um amigo de trabalho que ele se declara ateu, e ele veio fazer uma pergunta para querer tirar uma dúvida, você que gosta de estudar religião, né, e tirou uma dúvida comigo, e aí eu tenho que buscar qual é a palavra certa, a maneira certa de explicar, de maneira que não fique para ele aquela coisa parecendo que está sendo só um jogo de fé, né? Tem que ser uma coisa de raciocínio. E até ele estava me perguntando se é possível que pessoas, às vezes, pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma formação educacional aqui na Terra, é possível que de repente eles se transformem em líderes religiosos. Então, em primeiro lugar, eu contei a história do Pentecostes para ele, do dia do Pentecostes, quando aqueles galileus muito humildes, simples, que mal sabiam usar o próprio vernáculo, falar a própria língua, de repente começou a falar em línguas diferentes, e daí mostrei um texto para ele, escrito por Joana de Ângeles, e depois falei, você acredita que quem escreveu esse texto, ele tem somente a formação do ensino médio? Porque o Divaldo, na verdade, ele se formou em professor, terminando o 2º grau, ele não chegou a fazer uma faculdade. Mas a linguagem que ele está usando ali é uma linguagem bem complicada. E depois falei de Chico Xavier também, que esse foi somente a 4ª série primária, né? Então, a gente está um tempo todo colaborando com o outro, e quando a gente se propõe a fazer estudos como esse também, a gente vai perceber muito mais a colaboração dos espíritos. Eu vou garantir para vocês aqui, já aconteceu diversas vezes comigo e continua acontecendo, de eu ter dúvida em um determinado assunto. Por exemplo, eu me lembro que eu tinha muita dúvida sobre aquele texto que falava dos convulsionários lá no Livro dos Espíritos. Tem um capítulo que fala sobre os convulsionários, né? E aí eu fui fazer o estudo, e no meio do estudo eu comecei a desenvolver o tema, e conforme eu ia falando, eu pensava, caramba, é isso mesmo, eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, não era eu que estava falando, alguém estava se utilizando por mim, estava na cooperação inicial a mim mesmo, e depois a todos que estavam ouvindo. Então, a gente vai perceber que durante esses estudos, principalmente, gente, aí vem uma recomendação muito legal para aqueles que fazem uso da palavra. O segredo é que você, antes de começar a sua oratória, você faça uma prece fervorosa, pedindo a ajuda dos espíritos mesmo, fala assim, por favor, me proteja de mim mesmo, eu não quero falar aquilo que eu quero falar, eu quero falar aquilo que precisa ser dito, que seja de necessidade ali no momento. E aí vocês vão perceber que se fizer o mesmo estudo em 3, 4, 5 lugares diferentes, vão ser 5 palestras completamente diferentes, porque a necessidade de cada local vai ser uma, e quando você terminar de falar, alguém vai te pegar pelo braço e falar, parece que você fez esse estudo de hoje para mim. Você falou de uma maneira, eu que precisava ouvir isso e isso e aquilo. E você vai ficar, ué, e realmente é o que acontece mesmo. Essa cooperação, ela vai acontecendo o tempo todo. Então a cooperação, ela vai nos primeiro criar a obrigação, o dever da educação dentro de nossa própria casa. Então o primeiro objetivo nosso aqui com esse estudo de hoje é vamos fazer de tudo, mesmo que a gente tenha os obstáculos, mesmo que não sejam todos que participem, mas vamos fazer de tudo para a gente poder disciplinar inicialmente o culto no lar dentro da nossa casa. Conseguiu estabelecer esse períodozinho em que a gente está chamando para dentro da nossa casa, esses que são os anjos aí desse mundo, esses que são esses espíritos maravilhosos, aí depois o resto a gente vai estar sempre sendo intuído por eles e vai buscar depois, através da vigilância e da oração, procurar sair do caminho o menos possível.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.